Primeiramente, boa noite a todos. Parabéns aí a todas as mulheres, esposas, filhas, pelo dia de hoje, que é bem especial, né? E hoje eu vou passar para vocês um pouco das técnicas para confecção e conectarização da interface do interface de rede, tá? Eu peguei um pouco mais na parte de Linux, não de Windows, tá? Porque a maioria dos sistemas operacionais industriais é baseado no Linux, tá? E não no Windows, tá bom? Obrigada aí, tá, ô Guilherme? Acho que é isso. Ó, as interfaces de rede constituem, constituem um componente crucial em qualquer rede de comunicação de computadores ou equipamentos industriais, facilitando a comunicação entre dispositivos e proporcionando o acesso à internet. Então, a técnica ali de rede, né, ele é crucial para tudo, tá? Entretanto, surge a questão: o que são, de fato, as interfaces de rede e qual papel desempenham? O que é a interface Ethernet? Uma interface Ethernet é um componente de rede que conecta um dispositivo de uma rede local LAN. Essa rede local LAN é como nós conectamos os nossos equipamentos dentro de casa, sem acesso à internet. Todos os nossos equipamentos, um comando para Alexa, fazer alguma função, abrir uma janela, ou até mesmo ali os equipamentos de automação, né? Eles têm essa conexão LAN, que é local, ela não precisa da internet para funcionar, tá? Ela emprega cabos Ethernet para transmitir dados entre dispositivos e é uma interface de rede mais prevalecentes em computadores e outros equipamentos. Então, computadores, equipamentos industriais, tá? Então, ele engloba bastante coisa, tá? As interfaces Ethernet desempenham um papel crucial na administração do tráfego de rede, gerando a transferência eficiente de dados entre dispositivos. Então, a transferência de dados entre equipamentos local, né, LAN, ele, ele é muito rápido, tá? Independente ali se tiver 10, 20, 50 equipamentos, tá? Então ele é bem rápido a transmissão de dados. Interface de rede. As interfaces de rede no GNU do Linux são localizados no diretório /dev e a maioria é criada dinamicamente pelos softwares que são requisitados. Então, partindo ali para uma área mais de interfaces, né, de Linux, então ele fica localizado no /dev. O /dev é um diretório, tá? É como se fosse uma pasta ali no Linux. Este é o caso das interfaces PPP e PLIP, que são criadas dinamicamente pelo software. Então, o software que você vai estar gerenciando, ele vai criar essa conexão lá no GNU do Linux, tá? Então vocês não precisam ficar assim, muitos softwares, né? Não precisam ficar criando essas interfaces, tá bom? O ETH, placa de rede Ethernet e o WAV-LAN no Linux, as placas Ethernet cabeadas recebem nome como Ether 0, primeira placa. Então, nos sistemas aí Linux, né, eles são separados por placas, tá? Então, se eu tiver ali várias placas conectadas, então eles são nomeadas como Ether 0, Ether 1, Ether 2.
e assim sucessivamente, tá? A designação do Ether é usada para identificar essas interfaces. A Wireline é uma marca de placa Ethernet. Essas placas são usadas para conectar um computador em uma rede que suporta diferentes velocidades de conexão, dependendo do módulo específico da placa. Essas placas aqui tem a de Ethernet, né, que é de rede padrão, mas também tem as de fibra, tá? Ao invés de nós plugar um cabinho de rede convencional aí, igual na nossa residência, é um cabo de fibra, tá? O PPP, ou interface de rede PPP, protocolo ponto a ponto. O protocolo ponto a ponto, ou PPP, é um protocolo de enlace de dados usados para estabelecer uma conexão direta entre dois nós. Esses dois nós dois equipamentos, tá? Então, esse PPP eu posso conectar entre dois computadores, entre um computador e uma máquina industrial, tá? Ele pode fornecer automação de conexão, porque ele não vai usar a internet, tá? A internet externa, no caso. Criptografia de transmissão, usada ECP RFC 1968. Esses daqui são algumas criptografias, tá? De transmissão de dados, tá? E compreensão. Então eu posso comprimir dados e mandar para os equipamentos, tá? O PPP é usado em muitos tipos de redes físicas, incluindo cabo serial. Geralmente, quando nós temos um switch, né, da Cisco ou outras marcas, tem esse tipo de conexão serial, que é uma conexão direto ao hardware, né, a parte física do equipamento, tá? Então tem algumas proteções também. Ou linha telefônica, linha tronco, telefone celular, enlace de rádio especializado, né? Enlace de fibra ótica, como Sonet, que é um provedor de internet. O PPP também é usado em conexões de acesso à internet. Então, esse PPP também é conectado à internet também, tá? Só que é específico próprio do provedor. O usuário ele não tem esse tipo de conexão PPP, tá? Então é próprio de ponto a ponto para o provedor, tá? Provedores de serviço de internet têm usado PPP para acesso discado à internet pelos clientes, uma vez que pacotes IP, cadê meu mouse? Não podem ser transmitidos sobre uma linha de modem por si próprio, sem algum protocolo de enlace de dados. Dois derivados do PPP, o protocolo de ponto a ponto, sobre a Ethernet PPPoE. Geralmente nós utilizamos mais esse tipo de conexão, tá? Que é o PPPoE, que é o protocolo de ponto a ponto sobre ATM ou PPA também, tá? São usados mais comumente por provedores de serviço de internet para estabelecer uma conexão de serviço de internet de linha digital de assinante ou DSL. O DSL antigamente usava muito, né? A Vivo ele usava o telefone e a internet no mesmo equipamento. Então era uma conexão DSL, tá? Então quando nós mandava discar no computador, nosso telefone não funcionava. Então era por causa dessa tecnologia, tá? SLEEP, interface de rede serial, é um protocolo de comunicação usada para conectar dois dispositivos em uma rede. SLEEP é um acrônimo
para Serial Line Internet Protocol, que é um protocolo de rede simples usado para conectar computadores hosts na internet, tá? Então, esses computadores hosts, né, ele, eles são como se fosse um servidor, tá? Então, nós geralmente utilizamos o Sleep para poder transmitir esses computadores como servidores, tá? O Sleep é um protocolo de enlace de dados que opera na camada física e de enlace de dados do modelo OSI. Lembra que nós aprendemos o modelo OSI na aula passada? Então, aqui também está explicando que ele é um modelo OSI, tá? Ele encapsula os pacotes de dados de protocolo de internet, o IP, em uma sequência de caracteres para transmissão sobre a conexão de dados seriais, como linha telefônica ou rádio. Embora o SLIP tenha sido amplamente substituído pelo protocolo de ponto a ponto, o PPP, que fornece serviço de enlace de dados mais robustos, incluindo suporte para endereços de rede dinâmicos e negociação de configuração. O SLIP ainda é usado em algumas redes aéreas, especialmente como hardware de rede mais antigo. Mesmo que hoje em dia nós temos a rede de fibra ótica, tem muita área remota que ainda não tem o acesso à internet. Então a conexão de rádio ainda é bem forte aqui no Brasil, tá? O EQL, balanceador de tráfego para múltiplas linhas. O EQL é uma interface de rede no Linux que funciona como um balanceador de tráfego para múltiplas linhas. O balanceamento de tráfego, também conhecido por load balance ou load changing, é um mecanismo que permite a distribuição de fluxos de tráfego através de múltiplos caminhos existentes em uma infraestrutura. O que é esse load balance? Geralmente, muitas indústrias eles têm mais de uma conexão de internet, tá? Então, para a indústria não ficar sem internet, eles têm esse requisito que é o load balance ou load changing. O load balance ele utiliza apenas uma internet e as outras ficam como backup. Se uma falhar ou os mega dela não for suficiente, ele junta ou ele derruba essa internet e sobe a outra, tá? O changing, ele é um pouco diferente, porque ele unifica as duas internet. Eu recebo os dados em uma internet e transmito em outra internet, tá? Isso aliviando o tráfego de dados entre as internets, tá? Essa estratégia comumente utiliza em ações de planejamento de capacidades visando uma distribuição e o compartilhamento desses múltiplos caminhos para fins de prevenção de congestionamento de enlace de rede. Então foi isso que nós falamos, né? Se uma cair, a outra sobe, ou eu unifico as duas e elas trabalham juntas, né? Uma recebe os dados e a outra transmite os dados, tá? O balanceador de tráfego EQL é especialmente útil em situações onde você tem várias conexões de rede e desejam distribuir o tráfego de forma eficiente entre elas. Isso pode ajudar a melhorar a velocidade geral da rede e garantir que nenhuma única conexão seja sobrecarregada. Então, esse tipo de conexão, né, esse equipamento, ele é Linux,
tá? A base dele é Linux, não tem Windows. E ele, de acordo com como você configura esse equipamento, ele vai trabalhar da forma que você quer. Se atingir aqueles megas, ele sobe uma outra internet, senão ele deixa a outra internet em stand-by, tá? Se ele perceber que a internet principal tá oscilando ou tá caindo, ele já desativa aquela internet e já sobe as outras, tá? Isso em empresa grande é fundamental, tá? É tipo obrigatório ter isso daí, tá? O PLIP, interface de porta paralela. A interface de porta paralela, ou PLIP, é um protocolo de comunicação usada para conectar dois dispositivos em uma rede. O PLIP é um acrônimo para Parallel Line, internet de protocolo. É um protocolo de rede simples usada para conectar computadores ao host da internet também, tá? Então, o PLIP ele é mais ou menos igual ao SCLIP, tá? Mas tem algumas peculiaridades, tá? A porta paralela é uma interface de comunicação entre computadores e um periférico. Quando a IBM criou o primeiro PC, Personal Computer, a ideia era conectar a essa porta uma impressora. Mas atualmente são vários os periféricos que se podem utilizar desta conexão para enviar e receber dados. Por exemplo, o que eu posso conectar para enviar e receber dados? Um teclado, tá? Um mouse. Então utiliza esse tipo de protocolo, tá? Que é o PLIP. A porta paralela permite a transferência de dados através de pacotes que circulam em simultânea através de um cabo. Hoje em dia não tem mais cabo, tá? Inclusive eu estou usando um mouse sem fio e está transmitindo dados, tá? No âmbito dessa troca de informação, haverá bits que percorrerão diferentes caminhos e ambos os sentidos. Então, por exemplo, eu mexer o mouse, eu mando o comando do meu mouse para o computador e o meu computador faz o cálculo do eixo X e Y e move o meu mouse, tá? Então ele está em constante comunicação, tá? Então cada porta paralela pode servir para enviar até 8 bits de forma simultânea por 8 fios distintos, tá? Então, se vocês abrir aí algum fio de transmissão de dados, no mínimo ele vai ter 8 fios. Pode ser alguns que tenham mais, né, com o avanço da tecnologia, tá bom? ARCNEC ou ARCNEC, tá? Parecem iguais, só que um é maiúsculo e o outro é minúsculo, tá? A Attached Resource Computer Network, ARCNEC ou ARCNEC, é um protocolo de comunicação para redes locais LAN. Foi o primeiro sistema de rede amplamente disponível para microcontroladores e se tornou popular na década de 1980 para tarefas de automação de escritório. A ARCNEC é semelhante em funcionalidade à Ethernet e ao Token Ring, que são outros protocolos de comunicação de rede local. No entanto, cada um desses protocolos tem suas próprias características e vantagens específicas. Por exemplo, a Ethernet é conhecida por sua simplicidade e baixo custo. Entanto, o Token Ring é conhecido por sua previsibilidade de desempenho e a ARCNEC é conhecida por sua flexibilidade
de topologia e robustez. Então, cada fundamento tem os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Aí basta você estar verificando com o seu cliente, né, orçamento, entre outras coisas, né, para poder estar aplicando essas funcionalidades. O que é a interface de Lowly Black? A interface de Lowly Black é um tipo especial de interface que permite fazer conexões com você mesmo. Todos os computadores que usam protocolos TCP/IP utilizam esta interface. Existem várias razões por que precisa fazer isso. Por exemplo, você pode testar vários programas de rede sem interferir com ninguém em sua rede. Por conversão, o endereço IP 127.0.0.1 foi escolhido especificamente para o Lowly Black. Assim, ao abrir uma conexão Telnet, o Telnet, pessoal, já é uma função nativa do computador, tá? Então, se caso vocês quiserem fazer alguma atualização, alguma coisa, acessar algum equipamento, geralmente da Cisco ou da MikroTik, vocês utilizam Telnet, tá? Ele é uma tela preta, igual o CMD, é tudo preto, e você vai digitando ali a linha de comando. Essas interfaces são todas em linha de comando, tá? Não tem nada visual, é só código. Então abrirá uma conexão para o próprio computador local. Config LO. O config LO para o IP 127.0.0.1, ele é uma linha de comando do Linux, tá? Então, se você abrir um terminal, depois eu vou até ver ali se eu tenho um Linux, e aí eu mostro para vocês, tá? Após configurada fisicamente, a interface precisa receber um IP para se identificar na rede e se comunicar com os outros computadores. Além dos outros parâmetros, como o endereçamento de broadcast e a máscara de subrede, o comando usado para fazer isso é o ipconfig. Então, cadê? É o ipconfig, interface configure. Para verificar a configuração atual de interface de rede, usa-se o ipconfig. Então deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que eu não compartilhei a minha tela, eu compartilhei o... Deixa eu parar aqui de compartilhar. Compartilhar a janela. Pessoal, vocês estão vendo a tela do meu computador? Sim, professor. Sim, tá dando pra ver sim, tranquila. Certo, ó. Sim, tá vendo. Se eu vim aqui acessar o meu CMD, aqui no Windows é via CMD, tá? Ele vai abrir uma tela preta. Deixa eu ver se eu consigo. Certo? E nessa tela preta, se eu colocar ipconfig, ele vai me aparecer todos os meus dados que tem a minha rede local, né, que está conectado ao meu notebook. No caso, o adaptador Ethernet sem o principal. O que é? Geralmente é o cabo de rede, tá? Nesse caso, eu estou conectado via Wi-Fi na minha casa, tá? Então ele não vai aparecer nada aqui. O adaptador Ethernet 2, ele é a conexão sem fio. Então o que ele aparece aqui? O endereçamento de IP, a máscara de subrede, e o gateway padrão ele não aparece. Por quê? Provavelmente o meu roteador ele não disponibiliza, tá? Esse adaptador aqui de rede 9 e 10 são as minhas máquinas virtuais, tá? Na faculdade eu faço
eu faço sistema de informação na Barretos e nós estamos fazendo aí a segurança de informação. Então geralmente eu uso um sistema Linux. O programa que eu uso, ele acaba gerando essas redes, mas pode ignorar, tá? Então o adaptador aqui de face de Wi-Fi, né? Ele vai aparecer aqui no Ether 2 e vai aparecer aqui também, tá? Não sei porque meu computador está explorando aqui 2 IPs, né? Mas é o que o roteador está entregando. Geralmente nós vemos isso daqui, ó. Esse daqui é o meu IP que está o meu computador, máscara de subrede e o gateway. O gateway sempre vai apontar para o equipamento principal, tá? É o que está me fornecendo a internet. Então, o meu gateway, que é o meu roteador Wi-Fi, ele é o 192.168.1.1, tá? Então, sem esse IP, eu não teria acesso à internet, porque meu computador ele não saberia onde ele ia mandar os pacotes de dados, tá? Hoje em dia tem o IPv6, mas não é o nosso caso agora nessa mentoria, tá? Mas também tem o IPv6. Endereço de IP. O que é o endereço de IP? O endereço de IP é um identificador de 32 bits para a interface de estação do roteador. Interface: conexão entre estação, roteador em enlace físico, roteadores tipo multicamadas. Estação pode ter múltiplas interfaces. Endereço IP associado à interface, não à estação ou roteador, tá? Então aqui no exemplo nós temos um roteador, certo? Então ele é o IP 223.1.3.27, tá? Do centro para a esquerda eu posso configurar uma camada, tá vendo? Aqui dele para a esquerda tá 223.1.1.4. Então todos os computadores que são conectados dele para a esquerda vai ter a faixa 1. Então 223.1.1.1, 223.1.1.2 e assim sucessivamente, tá? E dele para a direita está configurado 223.1.2.9. Então todos os computadores da direita vai ficar 223.1.2.1, 223.1.2.2, tá? Então o que acontece? Eu posso fazer várias camadas de conexão. Por exemplo, esse da parte esquerda eu posso utilizar a internet da Net Barretos, por exemplo. Aqui da parte direita eu quero que utilize da Nicknet. Essa daqui de baixo eu quero que utilize a Vivo. Então eu posso estar criando, né, essas regras para não sobrecarregar minha rede, tá? Então uma empresa que tem muitos computadores, muitas pessoas utilizando, elas têm esse tipo de conexão, tá? Mas não se enganem, todos os computadores conversam entre si, tá? Então, por exemplo, se eu quero conectar, tem uma impressora conectada nesse roteador, e eu mandar qualquer computador, o roteador ele vai entender que tem que mandar para essa impressora, tá? Então é só para padrão de comunicação externa, tá? Eu também posso fazer bloqueios.
Por exemplo, se o RH eu não quero que acesse o YouTube, Netflix, esses tipos de acesso, eu posso bloquear, tá? O range do IP, eu bloqueio e essa pessoa não vai acessar. Quando a pessoa estiver conectada nesse daqui, ela acessa normal, tá? Então eu posso estar parametrizando setores, né, através desses IPs que podem acessar ou não, tá? Para configurar a interface de rede Ethernet 0 ou Ether 0 com o endereço 192.168.1.1 e a máscara de subrede 255.255.255.0, pode usar o comando ip config ether 0, o ip net mask e a máscara e dou um up para ele carregar, sobe, tá? Então, com esse comando no Linux, tá? Eu consigo estar configurando aí uma interface de rede. E para desativar, né, eu coloco interface ether 0 down. Pessoal, aqui não necessariamente pode ser 0, tá? Se tiver mais de uma placa de rede, eu posso selecionar, pode ser 1, 2, 3, tá? Então essa daqui é variável e esses IPs também é variável. Única coisa que prevalece é o IP config, o ETH, máscara net masking e o up, tá? Daí pra frente, né, vai de acordo com como é configurado a rede, tá bom? ifconfig ethern é o arquivo de configuração de cada uma das interfaces de rede, localizado no barra etc, né, etc, barra systemconfig, barra network scripts, barra ip ifcfig ethern. O network é um arquivo que define o nome da máquina e quem é o roteador padrão, que fica localizado no etc systemconfig network, tá? E o remove config é o arquivo que contém definidos quais são os servidores ou servidor de DNS na máquina localizada no etc resolve.conf. Como configurar a interface de rede agora no Linux, né? No Windows, perdão. Para abrir uma interface de rede no Windows, é bem simples, é mais simples do que o do Linux, tá? Então, abra o gerenciador de rede e compartilhamento, clica no ícone de rede, no tabuleiro de sistemas, e selecionando abrir o centro de rede e compartilhamento. Depois eu vou corrigir, é compartilhamento, tá? Clique em alterar definições do adaptador ao lado esquerdo da janela. Clique com o botão direito do rato, né? É que eu coloquei rato, mas é mouse. Na interface de rede que pretende configurar e selecione propriedades. Na janela propriedades, seleciona protocolo de IP versão 4, TCP/IP v4 e clique em propriedades. Aqui pode definir manualmente o endereço de IP e máscara de subrede. O gateway predefinido e os endereços do servidor DNS em cadê meu mouse? Aqui. Em alternativa pode obtê-los automaticamente, como geralmente é, tá? Geralmente é automático que se tem o endereçamento de IP. Geralmente nós deixamos para o roteador tomar conta disso, tá? Obter o endereço de IP automaticamente.
e obter o endereço de servidor DNS automaticamente. Quando tiver efetuadas as alterações necessárias, clique no OK e é só aguardar. Então aqui no computador, aqui eu estou no Windows 11, vai ser um pouquinho mais diferente. Deixa eu ver aqui, não é aqui. Ó, no meu painel de controle, cadê? Peraí que está na outra tela, aqui. Aqui no painel de controle, tem central de rede e compartilhamento. Se eu clicar nele, eu venho aqui, ó, alterar as configurações do adaptador. Peraí que está na minha outra tela, vem pra cá. Então aqui, ó, eu tenho 3 tipos de conexão: o Ethernet, o Ethernet 2. O que é esse Ethernet 2? É das minhas máquinas virtuais, tá? Então o software, né, que eu utilizo, geralmente ele cria um clone do meu Ethernet, tá? Vamos vir aqui nele. Pode ser nele, não tem problema, ó. Eu clico com o botão direito, propriedades, e venho aqui no protocolo TCP versão 4. Tá vendo aqui, ó? No meu computador virtual, ele já tem o IP pré-definido, que é o 192.168.56.1, com a máscara de subrede. Por que ele não tem GET? Porque ele não está apontando para nenhum roteador, tá? Como eu faço parte de cibersegurança na faculdade, então não precisa, tá? Porque é só para teste mesmo. Então aí no caso é só dar um OK e fechar. A sua rede já está configurada no computador, tá bom? Vamos lá. O roteador possui a função de receber um pacote de camada 3, ou PDU, perdão, Protocolo Data Unit, em uma interface, verificar a essência de erros e, se tudo parecer correto, ele envia, tá? O endereço de destino deve ser comparado com a tabela de roteamento. Tal tabela irá designar em qual interface o pacote será encaminhado para atingir a rede de destino. O roteador é quando uma máquina com múltiplas conexões de rede decide onde entregar o pacote IP que recebeu, para que cheguem ao seu destino. Muitos roteadores, hoje nossos roteadores são todos assim, tá? Ele tem uma própria tabela, que essa tabela ela vai de um IP, por exemplo, 192.168.0.100 até a 192.168.0.200. Então eu posso conectar 100 dispositivos nesse roteador, tá? Então ele vai fazer todo o mapeamento da rede, ele que vai mandar, ele que vai fazer todo esse gerenciamento, tá? Todos os nomes que se dá aos roteadores são descritivos de uma função desempenhada por esses dispositivos. Então, por exemplo, o da Cisco, né? O da Cisco eu posso, cada faixa de IP, eu posso determinar um nome, tá? Então, eles podem desempenhar ali, eu posso chamar esse nome e falar que agora ele vai sair por uma outra internet.
eu posso chamar outro nome ou setores, né, que vai utilizar outra internet, que não vai acessar alguma coisa, tá? Interface Manage Processor representa a função de comutar os pacotes de uma rede para outra. Então, esse tipo de protocolo é como se fosse uma impressora, né? A impressora está no mesmo roteador, porém ela está com outra faixa de IP. Mas o roteador, ele é inteligente o suficiente para saber que aquele pacote que eu estou enviando é para a impressora e ele manda para a impressora, tá? Gateway representa a passagem dos dados de uma rede para chegar até outra rede. Então, o gateway, lembra que nós vimos ali na nossa conexão? O gateway, ele geralmente é o meu roteador, tá? Ele é geralmente o equipamento que eu estou conectado fisicamente, para eu poder mandar esses pacotes para esse roteador e esse roteador gerenciar e mandar para a internet ou para algum outro computador ou periférico, tá? Intermediate System mostra o papel de intermédio ele de ligação entre os sistemas finais. Ele é responsável, né, pela ligação dos sistemas finais, tá? O que é os sistemas finais? Computadores, celulares, equipamentos de automação, tá? Então, esses equipamentos são equipamentos finais, tá bom? Nas redes com mais de um caminho para o mesmo destino, os roteadores têm a função de encontrar o melhor caminho, mas nem sempre o melhor caminho é o mais curto, tá? Por que eu coloquei isso? Geralmente, caminhos internacionais, tá? Sites internacionais, eles têm o caminho longo, mas são muito rápido para acessar. Por quê? Porque a taxa de eficiência entre onde eu estou, em geolocalização mesmo, tá? Por exemplo, eu estou no Brasil e eu estou mandando um pacote para os Estados Unidos, é muito rápido essa comunicação, mesmo sendo distante, tá? A decisão precisa ser baseada em métricas como taxa de perda, o atraso e a banda disponível. Então, dependendo da internet, né, da rota ali da internet, ele vai trocando para a rota mais rápido, tá? Os procedimentos para encontrar esse caminho e compartilhar essas informações, como os demais roteadores, são denominados protocolos de roteamento, tá? Esses protocolos de roteamento, ele geralmente é feito só em provedores, tá? Muitas vezes, tem algumas indústrias que também tem, mas muitas das vezes são caminhos alternativos, porém mais longos, para conexão externa, fora do Brasil, vamos dizer assim, tá? Que nem, não sei se vocês perceberam, essa semana o TikTok, Instagram, Facebook, tava tudo lento, Ô, né? professor, Oi? desculpa interromper, Aham, assim, eu, é, eu não tive tempo de acessar isso aí, mas eu vi o pessoal comentando, aham. parece que deu uma travada grande, aí foi porque eles cortou os cabos de rede lá do Oriente Médio, lá, que negócio lá. Então, foi também, tá? Teve esse corte, porém foi por ataque hacker, tá? Então eles atacaram uma boa parte ali dos servidores, né? Do Facebook, né? Ô, do, E acabou tendo essa lentidão, que nós chamamos de boot force, né? O boot force, nós enviamos uma grande quantidade de dados para esses servidores e esses servidores eles não conseguem processar todos esses dados. Então acontece que ele dá uma falha e nessa falha eu consigo acessar ele por completo, né? Então acabou também acontecendo isso
juntamente com o rompimento mediterrâneo, né? Ele passando no oceano mesmo, né? Então acabou também tendo esse rompimento, tá? Pessoal, hoje a aula foi curtinha, tá? Só queria passar essa parte para vocês, porque se eu começar a entrar, né, em outras partes, a aula vai ficar muito grande e eu não queria cortar o nosso raciocínio, tá? Então, eu deixei para vocês aqui, para vocês me entregarem na próxima aula, pode ir pesquisando aí. Essas perguntas eu vou disponibilizar aí para vocês, aí no Classroom, o Excel, tá? Para vocês pesquisarem aí no próprio Excel, no próprio slide que tá aqui, já tem essas respostas, tá bom? Só para afirmar antes da prova, beleza? Beleza, professor. Aí, isso aí o senhor vai Beleza. deixar, Oi? tem como fazer o download em PDF também? Tem, eu vou transformar ele em PDF e já disponibilizo para vocês lá no Classroom. Qualquer Ah, coisa, eu já deixei o meu número de celular lá também, tá? Em um dos comentários. Então, aí certo, mas e vocês... na matéria que o senhor postou, tem essas informações também, no caso. Tem essas informações, tá tudo na matéria. Positivo. E esse trabalho eu vou dar nota, tá bom? Então, para ajudar aí na prova. É um pré-preparatório para a prova e vai ajudar na prova. Beleza. Obrigado. Beleza? Uhum. Certinho, pessoal? Ficou alguma dúvida? Eu sei que essa parte de cabeamento é um pouquinho mais complexa, tá? Por isso que eu quis passar bem de leve. Show de bola. Certinho? Beleza, professor. Certinho. Beleza, pessoal, ó. Eu já vou estar finalizando aqui a gravação, tá? Cadê?